O que é ser uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa cheia de orgulho é bem vista? Oi, gente querida, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo Alves, nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um tema para lá de especial, muito importante, que toca a todos. Hoje nós vamos falar sobre orgulho. E você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para nos fazer companhia nesses próximos 40 minutos. E está aqui comigo o Marcos Sacramento, radialista, capelão social. Marcos, e aí? Um tema assim muito importante, a gente precisa falar sobre, não é mesmo? Esse tema nos enche de orgulho, né, Raimundo? Como nós vamos lidar e tratar esse tema neste podcast? É a questão muito importante, claro, com a sua participação, com a sua colaboração, deixando seus comentários, porque Raimundo Alves, meu amigo, minha amiga, ligado aqui no Conexões Temas da Vida, esse tema, ele mexe conosco. Será que cada um de nós, será que eu e você, será que nós não somos orgulhosos? O que é ser uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa cheia de orgulho é bem vista? É um ponto a pensar, não é? Ter orgulho na medida certa, existe isso, Raimundo? Ter orgulho na medida certa? Nós vamos desenvolvendo esse tema junto com você, porque aqui você já sabe, no Conexões Temas da Vida, neste podcast, você faz o programa conosco através dos seus comentários. Nós não queremos e nem devemos trazer uma receita pronta, não é? É na medida que nós vamos conversando e lembrando que ao longo aqui do podcast, nós vamos convidar o professor de teologia, o conselheiro familiar, o professor Forrest Gates. Ele vai falar o que a Bíblia diz sobre o tema. Muito importante, né? Essa participação do professor Forrest Gates no quadro Aplicação Bíblica. Professor Raimundo Alves, escritor, você como psicanalista, esse tema com certeza mexe com você também, Raimundo Alves. Pois é, Marcos, mexe mesmo. Olha, quando você foi perguntando assim, uma pessoa orgulhosa é bem vista? Eu falei, eita, pois é, a gente precisa pensar sobre isso. Uma pessoa orgulhosa tem algum grau de simpatia, de empatia? Olha que coisa, Marcos. Verdade. E será que a pessoa orgulhosa, ele se acha orgulhoso? Para ele é normal, para os outros, o olhar dos outros, ele não percebe. Talvez ele não consegue perceber. O orgulho pode criar barreiras e a pessoa ela perde um pouco a visão de mundo, uma percepção do seu lugar na sociedade, nos seus relacionamentos. Será que a pessoa orgulhosa, muitas vezes, ela puxa muitas coisas para sua sardinha, né? Vamos dizer assim, né? Para o seu lado, ele só vê o seu lado, né? Essa questão do orgulho, o seu sucesso, o seu bem-estar, as suas ações, a sua vida. Então, junto com você, meu amigo, você, minha amiga, Conexões Temas da Vida, vamos conversar sobre isso. O que você pensa sobre isso? Será que a cultura, educação, podem influenciar na vida de uma pessoa para que ela se torne uma pessoa mais ou menos orgulhosas? Será que o orgulho não está lotado, cheio de preconceitos, Raimundo Alves? Eita, Marcos, é verdade, a gente precisa pensar sobre isso. Será que uma pessoa orgulhosa está, assim, escondendo, disfarçando seus preconceitos? Vamos pensar sobre isso, porque você disse que ela pode jamais perceber que está sendo orgulhosa, não é? Será que tem como conceituar? O que é ser uma pessoa orgulhosa? Como que aí é uma coisa muito individual, né? Os nossos amigos internautas, na sua opinião, na sua percepção, aquela pessoa, quando você pensa assim, aquela pessoa é muito orgulhosa. Por que você está afirmando isso? Qual que é o perfil? Quais são as características dessa pessoa orgulhosa? Eis aí um ponto também que nós precisamos fazer esse exame pessoal, porque talvez a gente critica muito e, na verdade, o orgulhoso somos nós.
com atitudes orgulhosas. Talvez você não seja uma pessoa orgulhosa, mas no seu dia a dia, mas em alguns momentos nós demonstramos atitudes, situações onde nós nos colocamos com essa atitude, Raimundo. Pois é, Marcos, pois é. Não, e eu estou pensando assim no meu registro, né, de quem é para o Raimundo uma pessoa orgulhosa? O inflexível, o que não dá ouvidos, o que não ouve opinião, o que não solicita, o que não pede ajuda. O que mais eu estou pensando? O que mais, para mim, caracteriza uma pessoa orgulhosa? A inflexibilidade é a marca maior do orgulhoso? Para você, né? Quem é esta pessoa orgulhosa? Quem você chamaria de orgulhoso, de orgulhosa? Quem já passou pela sua vida que você diz, olha, pensando bem, acho que essa pessoa era orgulhosa? E mais, né, Marcos? Será se a gente não foi também? Será se a gente não nos pegamos assim, dizendo, olha, nesse ponto aqui eu fui orgulhoso, eu não dei ouvidos, eu achei que tinha razão. Alguns especialistas dizem que o orgulho é como uma lente embaçada que distorce tudo ao redor da pessoa, impedindo que ela veja as coisas como elas realmente são. E assim, claro, vai dificultar o diálogo, os relacionamentos interpessoais da pessoa, porque ela fica embaçada, né? Aí embaça mesmo. Embaça não é bom, né? Você está no veículo, no carro, embaçou, não é ruim, não é bom, né? Então, o orgulho, ele pode, de certa maneira, criar essa barreira, né? E a gente acaba não percebendo o nosso dia a dia, o Raimundo Alves, a nossa vida, os nossos relacionamentos. E aí, eu fico até pensando, e você também, Raimundo, e você, meu amigo, por favor, deixe seu comentário, ou seus comentários, lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. É importante que você possa interagir conosco, que você possa deixar aquele famoso like. Isso vai nos encher de orgulho. Tem quantos inscritos, né? Tá orgulhoso, né? Quantos inscritos no seu canal? Pois é, mas assim, não é por isso. É a melhor maneira de nós ouvirmos e entendermos o seu feedback. Na medida que você interage, que você deixa a sua opinião, talvez é um perfil do orgulhoso não ouvir. Não é que nós temos que concordar com tudo, mas não está disposto a ouvir as pessoas. Tem que ser do meu jeito, da minha maneira. Então, você, por favor, participe conosco lá no nosso canal, lá no canal exclusivo, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Também, se você achar conveniente, por favor, nos siga lá no Instagram, @Conexões Temas da Vida. Que tipo de prejuízo? Essa é uma pergunta, Raimundo Alves, você aí, na sua área, ouvindo as pessoas. A pessoa orgulhosa, ela acaba perdendo algumas oportunidades boas na vida. Não só nos relacionamentos, mas de trabalho, de promoção, de situações na vida, pelo fato dela ser orgulhosa. Não é verdade? Então, a gente acaba perdendo boas oportunidades, porque, na verdade, nós vivemos em um mundo onde nós somos observados, Raimundo. E se nós somos observados, é bom também, primeiro, que a gente se conheça. A gente sempre se pergunte as motivações, por que eu estou agindo assim, por que eu estou reagindo assim, Raimundo Alves. Você lá no divã, lá na clínica, como psicanalista, com certeza você tem percebido, tem lidado com essa situação no seu dia a dia. É verdade, Marcos. Quando você disse desse embaçamento, usou o exemplo do carro, achei interessante porque, bom, isso acarreta prejuízos, né, Marcos? Então, o orgulhoso pode ter realmente alguns prejuízos nos relacionamentos, em sua carreira profissional, porque o orgulho, ele parece que fecha mais portas do que abre, não é? Então, pensando por isso, nesta perspectiva, então é coerente pensar que o orgulho pode, sim, fechar mais portas
e então as oportunidades podem ir embora por uma atitude, um comportamento orgulhoso. E claro que a gente, ouvindo lá, como você bem disse, no divã, claro, né, a gente percebe ali os pontos em que faltou um pouco de, de flexibilidade, não é? Faltou um pouco mais de maleabilidade, para que o sujeito pudesse ter um outro resultado, um outro caminho, né? Então, sim, o orgulho traz prejuízos. De repente, a pessoa ela desenvolve esse sentimento na vida dela por medo. Medo de ficar exposta, vulnerável. Ela não quer que as pessoas tenham uma leitura real dela. Então ela se esconde. Ela usa essa máscara. Eu costumo dizer, levanta esses escudos, Raimundo Alves. Né? E será que o medo pode ser um indicador, pode provocar a pessoa a ser uma pessoa orgulhosa? Essa é uma boa pergunta, Marcos. A gente pensaria assim, imagine aquela bexiga, né? Quanto mais cheia, mais frágil é. Né? Então a gente poderia pensar assim, que o orgulho pode ser um mecanismo, né? Aliás, essa é uma boa palavra, um mecanismo de defesa contra aquilo que a gente experienciou no passado, claro. E aí, ao invés de a gente trabalhar de forma mais saudável, com mais sabedoria, por assim dizer, o sujeito pode ir para um outro lado, e aí, para não se sentir exposto, então ele ele levanta esses muros, esses escudos, se protege e no fundo é apenas uma pessoa se defendendo. Okay. Agora tem o outro lado. De repente a pessoa quer ser admirada, quer ser amada, né? Quer ser reconhecida e valorizada, e uma das maneiras, ela não consegue, é como a criança, né? No dia a dia, a criança não consegue, de repente, expressar da maneira correta por que ela está se sentindo assim. Ela simplesmente fechou a cara, tá? A gente usa a expressão, né? Emburrou, né? Aqui em Minas, nós usamos a expressão, ela emburrou e não sabe o motivo pelo qual estava legal, e de repente nós, já adultos, muitas vezes também somos como crianças, imaturas. Talvez essa questão do orgulho seja imaturidade, não saber lidar com as emoções, com os sentimentos, com a falta da admiração, ou talvez, aí nós voltamos à questão da cultura, da educação, a influência da família, a maneira como fomos criados, talvez um trauma de infância, talvez uma humilhação, fomos humilhados, e aí você fala, não, ninguém jamais vai me humilhar dessa maneira, eu não vou permitir isso, eu não vou aceitar isso, Raimundo Alves. Pois é, sim, não, você colocou um ponto importante, Marcos. De fato, a gente pode ir para esse lugar assim, olha, a partir de agora ninguém mais vai pisar em mim. O problema é que se isso não for pensado de forma sadia, a gente acaba pisando no outro. E aí é tão danoso quanto. Né? Então, sim, você pensou bem. É aquele princípio, né? Aquilo que eu não quero para mim, eu vou praticar contra o outro. Aí você colocou no início do nosso podcast a questão da empatia. Talvez o orgulhoso, ele não consegue ter essa empatia. Ele não consegue se colocar no lugar do outro, porque ele só se vê. É só ele, só os interesses dele. Traz essa ideia um pouco do egoísmo, e aí podemos, aí na sua linha de trabalho, na psicanálise, a questão da baixa autoestima também. Sim, é verdade. E aí, Marcos, sabe que ultimamente a gente tem visto bastante pessoas se lançarem aí na internet, no empreendedorismo, correto? E aí você percebe assim, existem algumas dessas pessoas que estão ascendendo ou que ascenderam, elas colocam uma régua para todos. Olha, eis aqui uma linha muito, muito tênue, porque veja, se a gente achar que a mesma régua para o João serve para Maria, isso pode revelar um pontinho de orgulho. Olha, essa regra é para o João e para Maria e aqui é inflexível, não tem espaço para discussão, para adaptação. Olha, cuidado, a gente pode estar assim revelando uma quota, uma parte muito grande do nosso orgulho. Observe isso. Hora ou outra a gente tem isso. Uma fala que padroniza. E olha, a gente tem percebido que não é bem assim. Adaptações são precisas,
não é? É preciso fazer adaptações, adequações, e quando a gente diz assim, não, é isso aqui e pronto, Raimundo, como assim? Isso pode ser uma forma de eu manifestar o meu orgulho, Marcos. Pelo andar da carruagem, tem percebido, Raimundo Alves, você, meu amigo, você, minha amiga, internauta, que muitas coisas podem nos fazer orgulhosos. E se nós não soubermos lidar com o orgulho em nossas vidas, com certeza vai complicar. Né? O orgulho, de fato, é um princípio, né, bíblico, né, que o orgulho precede, né, o quê? A queda. A queda, é verdade. A arrogância e o orgulho vai nos levar por caminhos ruins. Mesmo com toda a nossa vontade, mesmo que a gente não tenha a intenção de machucar, de ferir, mas a gente machuca, a gente se machuca e machuca o outro. Por isso que é importante que a gente se pergunte e fique atento. E a questão do dia a dia, as mudanças, você falou sobre isso, sobre as mudanças na nossa vida, uma promoção no trabalho pode nos fazer orgulhosos, a gente perder, né, um dinheiro extra que entra, a gente pode nos tirar realmente do foco, o sucesso, não é verdade? Pode nos inflar. Então, saber lidar com isso, não só saber lidar com as decepções da vida que vão acontecer, mas saber lidar também com as vitórias, com as conquistas, e manter essa humildade, manter essa atitude respeitosa com o próximo e com a gente mesmo. Então, o sucesso, o poder e a grana, nós precisamos realmente entender que tem que ter um equilíbrio, Raimundo Alves. É verdade, Marcos. É preciso ter equilíbrio porque os exemplos que você deu nos mostram que facilmente a gente pode ficar assim meio bobo, a gente pode ficar inflado, e aí não é legal. A gente pode se tornar assim muito inflexível, muito chato, muito difícil. É difícil conviver, imagino, Marcos, com alguém orgulhoso, alguém que não cede, alguém que não ouve, o inflexível em pessoa, a inflexibilidade em pessoa. Como é que se relaciona com alguém que se comporta desse jeito? Deve ser muito difícil. O detalhe é que o orgulhoso, a orgulhosa, tem dificuldade em pedir desculpas, em pedir ajuda. Então ela vai vivendo de aparências, porque ela vai dizer, não, tá tudo bem comigo. Eu tô por cima, tô tranquilo. Uhum. E aí vem até uma pergunta, uma colocação. Será que, vou deixar claro, nós estamos colocando a pergunta, não temos as respostas. Vamos colocar as perguntas, temos mais perguntas que respostas. Será que essa corrida frenética nas redes sociais, onde as pessoas querem publicar coisas boas, bonitas, beleza, só coisas, a maioria, né, de coisas, só coisas ótimas, bonitas, não é um orgulho embutido? Não será isso uma maneira... E a questão de aparências, de apresentar algo que, de fato, você talvez não esteja tão feliz consigo mesmo, ou se sentindo tão bem, mas você coloca isso para que as pessoas possam te admirar, possam talvez te respeitar um pouco mais. Não é uma forma de orgulho, talvez, a maneira como as pessoas... Claro, cada um é cada um, cada caso é cada caso, mas essa corrida, essa enxurrada, entre aspas, de publicações nas redes sociais, não tem muito a ver com esse desequilíbrio e a presença do orgulho? Pois é, essa é uma boa colocação, Marcos, porque existe mesmo essa corrida frenética para mostrar o que se tem, o que se conquistou, enfim, isso pode certamente revelar certo orgulho. Até porque, né, Marcos, post tem a ideia do posterior, mas hoje ela perdeu esse significado. Post agora virou instantâneo. A gente está jantando, tendo uma reunião e tem alguém, não é? Se não tiver cuidado, fazendo post exatamente daquilo. Então, aonde nós chegamos, onde nós fomos, então tudo isso pode ser sim uma forma da gente assim se impor, sabe, com aquilo que a gente conquistou. Então é preciso tomar cuidado.
E aí nós vivemos em uma sociedade, em um mundo, na globalização, né, de muita competição. Então, isso acelera, desperta em nós o orgulho. Essa competição frenética, né, ferrenha. E aí, ser uma pessoa colaborativa e humilde se torna um grande desafio na sociedade hoje. Ser um funcionário, ser um vizinho, ser um familiar colaborativo, humilde, não é fácil, porque nós vivemos em um mundo da competição, a questão meritória, não é? Então, isso faz toda, talvez por trás desse crescimento que nós conversamos no início, do orgulho na sociedade. Você vê em países que estão, né, melhores financeiramente, que estão numa situação melhor, que têm um poderio, você percebe um orgulho, não é verdade? A gente percebe uma arrogância, algumas situações que descrevem isso. Dificilmente você vê alguém muito poderoso ou uma sociedade com uma atitude mais humilde, né? Então, isso é um caso, porque a sociedade, a máquina, nos impulsiona a sermos competitivos, a atropelar as pessoas, em nome das aparências, em nome do que eu tenho melhor. Olha o que meu filho é, olha, né? Olha onde que nós estamos. Então, dos valores materiais, muitas vezes. Então, é um bom ponto para o professor Forrest Gates. Daqui a pouquinho, lembrando aos amigos, daqui a pouco nós vamos convidar o professor Forrest Gates, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos, onde ele vai fazer a aplicação bíblica do tema de hoje, orgulho. Com certeza, nas páginas da Bíblia, nós vamos encontrar reflexões extremamente importantes. Então, daqui a pouco, vamos convidar o professor Forrest Gates para falar o que a Bíblia diz sobre o tema de hoje. Com certeza, vai ser muito importante. Então, aguarde. É verdade, não saia daí. E veja, Marcos, que você aproximou o orgulho de arrogância. Olha o perigo disso, Marcos, não é? Então, porque se o sujeito não se percebe orgulhoso, ele pode facilmente ir para esse lugar de arrogante, de arrogância, e isso não é interessante, isso não é bom. E repito, Marcos, é muito fácil ir para esse lugar, é muito fácil. É muito fácil porque nós temos as nossas subjetividades, então é uma promoção, é um carro novo, é um elogio aqui, um outro ali. Então, e aí, claro, cada um com a sua subjetividade, tudo isso toca de forma diferente, de intensidades diferentes. E então, sim, a gente pode facilmente. Então, meu amigo, minha amiga, por favor, vamos pensar sobre esse tema, vamos pensar sobre esse assunto, e se porventura a gente colocar a mão em nossa consciência e percebermos que um dia nós o fomos, é bom assim, tomar a decisão de sair desse lugar, porque não é legal, não. Boa. Trouxe até aqui uma reflexão em forma de poema para os amigos ligados aqui no Conexões Temas da Vida, novamente pedindo, você participe conosco, né? Visite o nosso canal exclusivo lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida, deixe lá os seus comentários, compartilhe, se possível, se inscreva em nosso canal, tá? E também nos siga lá no Instagram. Isso vai nos encher, vai ter que saber lidar com o sucesso, hein? Sucesso entre aspas, hein? Pois é, porque hoje é o seguinte, as pessoas perguntam, quantos seguidores? Quantos likes? Será que essa corrida também, em busca dos likes, dos seguidores, né? Porque as pessoas perguntam hoje quantos seguidores, né? Mas assim, na verdade, quando a gente tem que se perguntar, né, quantos seguidores, mas qual é o meu propósito? Por que eu estou buscando ter, não seguidores, mas amigos, pessoas que possam compartilhar, que possam estar junto conosco, caminhando nessa direção? Acho que é importante isso. Você que é cristão, você que é cristã, você que não tem
uma fé definida também, claro, você é muito bem-vindo, mas é importante que a gente possa estarmos juntos, buscando, através do conhecimento da conversa e principalmente através dos ensinos da Bíblia, crescer, né? Crescermos como pessoas, respeitando uns aos outros. E aí eu refleti aqui alguns pontos sobre esse tema orgulho, na nossa pauta aqui na produção do Conexões Temas da Vida. Eu trouxe alguns pensamentos, Raimundo Alves, e você, meu amigo internauta. O orgulho, ele acaba sendo um muro que nos isola. É uma muralha, mas é uma muralha frágil que acaba nos aprisionando. Esse muro alto, na verdade, é um muro alto, mas sem chão. Você pode imaginar isso? O muro é alto, mas não tem chão. E isso acaba nos impedindo de seguir em frente de maneira saudável, em todos os sentidos, nos nossos relacionamentos interpessoais. E o orgulho acaba se tornando uma máscara, né, que nós acabamos usando, que esconde a nossa verdadeira face. E aí nós estamos construindo aquele famoso castelo na areia. Será mesmo? A gente fica pensando nisso tudo, a questão do orgulho, o orgulho desequilibrado, o orgulho que a gente não consegue perceber. Ele realmente fecha a nossa porta. E eu acho interessante essa ideia de que o orgulho, Raimundo Alves, o orgulho é um mau conselheiro. O orgulho é um mau conselheiro. Daqui a pouco nós vamos convidar o professor Forrest Gates, professor de teologia, conselheiro familiar. Ele vai fazer a aplicação bíblica. Eu acredito que muitas pessoas, Raimundo, eu não sei o que você pensa, muitas pessoas não estão buscando Deus, não buscam nas páginas da Bíblia, dos ensinos de Jesus, por orgulho. Por achar que a opinião dela é definitiva, por achar que do jeito que elas são, as coisas vão acontecer, acabam esquecendo que eu e você, nós não somos só seres físicos, somos seres espirituais, não é verdade? Nós temos uma relação não só uns com os outros, que é muito importante para definir esse amor, mas o nosso relacionamento pessoal com Deus. E aí o orgulho muitas vezes cria esse preconceito, essa barreira para a gente ouvir a voz de Deus. E com certeza, através das palavras, das páginas da Bíblia, Raimundo e amigos, a gente vai entender e compreender um pouco mais sobre nós e sobre as importâncias, o valor da vida. Então, daqui a pouco, o nosso querido professor Forrest Gates, conselheiro familiar, também professor de teologia, ele vai fazer a aplicação bíblica sobre o tema de hoje. Então, por favor, continue conosco. Raimundo Alves. Pois é, Marcos, é verdade. Muitas pessoas podem não buscar essa compreensão, esse entendimento por orgulho. Isso pode ser uma realidade assim, muito, muito maior do que a gente imagina, inclusive, Marcos. E, claro, o orgulho deve ser um péssimo conselheiro, porque o orgulhoso, no geral, ele tende a achar que tem razão. E vamos, então, convidar, né, o professor Forrest Gates, direto lá do Tennessee. Ele vai fazer a aplicação bíblica sobre o tema de hoje, né, o orgulho. E eu fico até perguntando e deixando aqui essa questão. Será por que a Bíblia, né, apresenta a salvação da humanidade, a salvação dos homens, não por merecimentos pessoais? Será por quê? Eis a questão. Quem sabe o professor Forrest Gates pode nos ajudar também nesse ponto e em outros pontos. Então, nesse momento, vamos convidar o professor Forrest Gates, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos, falando sobre o tema de hoje, a aplicação bíblica com o tema orgulho. Professor Forrest Gates, eu sou teu fã, mas não fique orgulhoso, não. Olá, Marcos, Raimundo, que programa hoje, hein? Vocês realmente têm conseguido falar e analisar esse assunto de orgulho de uma forma impressionante, né? E através da sua fala, né, desse bate-papo, posso ver que realmente é um assunto que atinge todos nós. Eu acho que ser humano, nós lutamos
contra o orgulho em nossas vidas. É natural ser uma pessoa arrogante, orgulhoso, pensar que eu sou mais do que os outros, ou eu sou mais do que Deus me fez, né? Então, eu gostaria de compartilhar vários versículos bíblicos que falam sobre orgulho, né? E realmente são poucos que eu vou relatar, porque a Bíblia relata muito, fala muito sobre orgulho. Na verdade, para ser um cristão, um seguidor de Jesus, precisamos nos humilhar, nos entregar, né? Nos render a Jesus. A própria Bíblia diz que Jesus era humilde, né? E manso de coração. Ele se humilhou, assumiu forma de um ser humano, entrou aqui no mundo entre nós, nos mostrou o Pai, se sacrificou por nós para que possamos ter os nossos pecados perdoados e ter nossos nomes escritos no livro da vida e ter a esperança da vida eterna. Então, eu vou relatar aqui alguns versículos bíblicos. Eu estou usando a Nova Versão Internacional. Vamos começar em Provérbios, capítulo 11, verso 2. A Bíblia diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 29, 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Em Provérbios, capítulo 8, verso 13, temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 16, versículo 18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, né? Certamente o orgulho do ser humano vai o destruir, né? Vai acabar realmente atrapalhando sua vida de uma forma terrível. Em Tiago capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: mas ele nos concede a graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, né? Quem é entre nós que não precisamos de graça, né? Todos nós. Mas só receberemos se fôssemos umas pessoas humildes. Agora, ser uma pessoa humilde não significa que você não reconhece as bênçãos que Deus tem te dado. Talvez algum dom, alguma posição social ou financeira, né? Vantajosa, né? Mas nós reconhecemos que realmente Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial. Tanto que em 2 Timóteo, capítulo 6, Deus fala aos ricos deste mundo, né, que você não põe sua esperança nas riquezas, mas no Deus que nos deu essas riquezas, que nos deu essas bênçãos em nossas vidas, para nosso prazer, né? Então, ninguém tem campo para ser orgulhoso, né? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi Deus que me deu, né? Pela graça dele, eu não mereço nada. E então, assim, eu reconheço que minha vida é muito abençoada mesmo, mas por causa de Deus, não por causa da minha esperteza, minha inteligência, meu próprio esforço, não. Deus tem me honrado, tem me abençoado, né? Continuando alguns versículos aqui, Romanos capítulo 12, versículo 16 diz: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, né? Com certeza, existem pessoas talvez mais simples, pessoas que não têm recebido talvez a mesma vantagem, tem pessoas com dificuldades. Então, você nunca deve pensar que é melhor do que as pessoas, você deve respeitar, né? Deus tem um lugar muito especial no seu coração com as pessoas que não têm as mesmas vantagens, talvez, que nós temos, né? Então, temos que tratar as pessoas com muita dignidade, tanto que a Bíblia diz da forma que nós vamos tratar essas pessoas mais humildes, nós estamos tratando o próprio Jesus Cristo, né?
Bom, para terminar aqui, eu tenho aqui em Jeremias capítulo 9, versículo 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, né? Então, existem pessoas realmente que são mais sábias do que os outros, ou mais fortes, ou mais ricas. E glória a Deus por isso, graças a Deus por isso, mas ninguém deve achar que é melhor do que qualquer outro, porque se eu tenho uma força, uma riqueza, né? Se eu tenho uma sabedoria, tudo isso vem de Deus, né? Então não tem lugar nenhum para me gloriar em mim, mas somente no Senhor, tá bom? Marcos, Raimundo, muito obrigado pelo esse podcast que sempre tem me abençoado, pelo esforço de vocês para ajudar todos nós, e que Deus continue te usando para a honra e glória dele. E Deus nos abençoe todos nós, e que possamos realmente ser pessoas humildes, né? Que possamos reconhecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né, vem de Deus, e Ele que tem me abençoado, eu não sou nada, tá bom? Deus te abençoe. Ô professor Gates, muito obrigado. É sempre bom ouvir essas aplicações, especialmente com um tema tão importante como esse, orgulho. Então, muito obrigado. Bom, meu amigo, minha amiga, a gente agradece por você ter estado conosco até aqui. Por favor, vamos considerar essas palavras tão sábias, tão bem colocadas, que o professor Gates trouxe hoje, como sempre. Muito obrigado. É verdade, e sempre que as páginas da Bíblia são abertas, faz diferença, não faz? O professor Gates realmente nos mexeu conosco, abordando pontos importantes, que é possível viver uma vida, né? Ser humilde, aprendendo com o Senhor Jesus. Jesus é um mestre, Jesus com tantos milagres, tantos ensinos, uma história que nenhum ser humano consegue repetir como pessoa, e, no entanto, a gente vê na pessoa do Senhor Jesus essa simplicidade, essa humildade extraordinária. Puxa vida! Muito obrigado, professor Forrest Gates, por mais uma aplicação bíblica dessa maneira extraordinária. Eu deixo aqui ao finalzinho, colocando uma vírgula aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida, pedindo para você, dentro do possível, deixar aquele like da melhor qualidade, você possa, né, compartilhar com seus amigos, com seus familiares esse tema, você possa fazer essa reflexão pessoal na sua vida e se inscrever no nosso canal, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E duas pessoas, vou dar um exemplo aqui, duas pessoas sem noção vivem na saudade. Essas duas pessoas sem noção vivem na saudade, mas elas são incapazes de admitirem o quanto elas precisam um do outro. Nós precisamos um do outro, e acima de tudo, nós precisamos do amor e da direção do nosso Deus. Raimundo Alves, como sempre, prazer estar contigo aqui no podcast Conexões Temas da Vida. Grande abraço a todos. Marcos, que alegria boa, que coisa boa. Bom, que palavras belas, significativas. Pois é, a gente precisa realmente um dos outros e da direção do nosso Pai. Bom, meu amigo, minha amiga, muito obrigado. A gente fica por aqui esperando você no próximo episódio. Até lá.